Ó, daqui a pouco o único lugar que vai faltar eu gravar nessa casa vai ser o banheiro. Eu acho que vocês não vão querer ver eu gravando lá, né? Antes de começar o vídeo, aqueles avisos paroquiais de sempre. Segue a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook, se você ainda estiver lá, e ouve nosso podcast, que sai toda quinta-feira e está em todas as plataformas digitais. Gente, a POC de hoje é muito conhecida, mas eu tenho certeza que vocês não conhecem a história dele. Ele se chama Alec Benjamin. Ele é uma boa indicação para quem é fã do Ed Sheeran, tipo no álbum Multiply e o Plus, lá do começo da carreira do Ed, em que era tipo voz e violão. E essa é bem a vibe do Alec Benjamin, mas ele é muito mais focado na letra e nas histórias que ele vai contar. Uma coisa interessante é que ele diz que ele pode demorar 10 minutos para escrever uma música, mas na verdade essa música demorou 2, 3, 4 anos para ser escrita, porque ela conta a história da vida dele. Ele já tem um hit, se chama Let Me Down Slowly, inclusive uma parceria com a Alessia Cara, e nessa casa a gente defende a Alessia Cara. Mas bora conhecer toda a história por trás dele, que a vida dele não foi nada fácil. O Alec nem sempre gostou de música, essa é uma parte peculiar, porque ele aprendeu a tocar violão mais ou menos com 15 anos de idade para impressionar uma garota da escola dele que ele queria namorar. Só que aí não parou por aí, porque ele aprendeu a tocar violão e ele gostou muito de todo esse processo. E o que ele mais gostou foi realmente escrever as músicas dele. E ele gostou muito de fazer tudo isso sozinho. Ele não se preocupava com toda a produção em volta, ele não queria que tivesse sintetizadores e coisas ferradas e tudo mais. Para ele, só o violão e a letra que importavam. E aí ele começou a cantar e compor muito sozinho. E em nenhum momento ele quis realmente fazer covers para botar no YouTube, porque não era assim que ele queria fazer sucesso. Então ele terminou a escola e foi para a faculdade, na University of Southern California. Desculpa se eu errei a pronúncia do inglês aqui, não é minha língua mãe, igual o Fábio Del Rio desse podcast. USC, para quem, enfim, conhece a faculdade. E ele continuou produzindo música de forma independente e também buscar produtores para ajudarem ele. Ele chegou até a ir para Londres para fazer uma turnê por lá, para conseguir, enfim, criar uma base de fãs e arranjar produtores para ajudarem ele. E foi nessa época, lá em 2013, que ele lançou a primeira mixtape dele no YouTube. Se chama Mixtape One America. Inclusive tem uma música que se chama Together We Fall, que é bem legal e bonitinha de ouvir. E nela você consegue entender essa vibe que eu falei no começo do vídeo, que enfim, se parece um pouquinho com Ed Sheeran, sabe? Tipo, Thinking Out Loud, aquela coisa meio romântica. Essa é a vibe do Alec Benjamin nessa mixtape. E aí as coisas deram certo pro Alec, porque ele conseguiu um contrato com a Columbia Records e começou a produzir o primeiro álbum dele. Ele ficou um certo tempo nessa gravadora, eu acredito que uns 3, 4 anos, e lá ele escreveu várias músicas. Mas, quando ele enviou um álbum prontinho para a gravadora, ele foi demitido. E isso foi muito chato, porque além de ele ter sido demitido, ele perdeu o direito sobre todas essas músicas que ele produziu enquanto estava na gravadora. Ele não podia lançar elas de forma independente, não podia distribuir elas nas plataformas, nem nada. A única coisa que ele podia fazer era cantar elas ao vivo. E foi num período bem difícil da vida dele, em que ele tinha acabado de largar a faculdade para realmente focar na música. Foi bem foda, mas o Alec estava muito determinado. Então o que ele fez? Ele começou a produzir várias músicas sozinho no quarto dele e focando no que ele realmente queria, que era a letra, a história, sem se preocupar com toda a produção que uma gravadora podia dar pra ele. E não parou por aí, ele fez uma coisa muito interessante para conseguir continuar cantando as músicas antigas dele. Ele ia para estacionamentos de shows, tipo Troye Sivan e Shawn Mendes, para cantar as músicas dele e, enfim, chamar a atenção desses fãs. Isso foi bem legal, foi uma ideia bem interessante e deu certo. E uma das músicas independentes que ele lançou nessa época se chama Worst Day of My Life. Ela é bem legal porque ela conta exatamente esse momento do dia em que ele foi demitido da gravadora. E ela explica pra vocês uma coisa que eu falei no comecinho do vídeo. O Alec consegue pegar uma história de uma maneira literal que poderia ficar muito truncada e ele transforma numa poesia que faz muito sentido na música. E fica até cantável, cantarolável. Acho que é isso. E essa música, Worst Day of My Life, representa isso.
Tem várias músicas dessa época, eu fiz uma lista aqui bem grande, inclusive eu quero agradecer o pessoal da página Humor Alec Benjamin no Twitter, que me ajudou bastante a fazer o roteiro desse vídeo, e, enfim, essa listagem de músicas e ver se não tinha um errinho ou outro. Mas foi com a música I Built a Friend que as coisas mudaram pro Alec. I built a friend with 3 pieces of plastic and a pen. Um menino de 12 anos chamado Merrick Hanna se inscreveu no America's Got Talent para dançar uma música. E essa música era I Built a Friend do Alec. A apresentação do Merrick foi muito legal porque ele conseguiu pegar uma história do Alec e realmente contar através da dança. Foi tão legal que o Simon Cowell levantou e aplaudiu de pé o garoto. E a apresentação viralizou. E viralizou de um jeito muito legal que abriu portas para as pessoas conhecerem o trabalho do Alec. E cara, aí as coisas realmente começaram a dar certo pro Alec, porque aí ele conseguiu um contrato em 2018 com a Atlantic Records. E aí nasceu o hit Let Me Down Slowly, que hoje já conta com mais de 500 milhões de reproduções no Spotify. E ele também começou a produzir a primeira mixtape dele, que contava com algumas músicas dessa época do YouTube que eu contei e mais algumas novas. Essa mixtape segue muito com aquele conceito das músicas que ele lançava na época do YouTube, que são muito focadas na letra, são geralmente tocadas no violão, tem alguma produçãozinha ou outra, mas não tem nada muito extraordinário em volta delas, porque o foco é realmente a história e a letra. Eu destaco algumas músicas pra vocês, tipo Boy in the Bubble, que é uma música que ele canta sobre o bullying que ele sofria na infância, e o legal é que ele inverte essa música no final dela, e ele canta como se ele fosse o cara que praticasse o bullying. E outra música é Death of a Hero, em que ele conta sobre o dia que ele conheceu um dos ídolos dele, e ele se decepcionou pra caramba. Ele é muito fã do Eminem. E cara, falando dessa música eu lembrei de uma coisa. O Alec conheceu o John Mayer e eles se tornaram amigos e o John inclusive agora é tipo um mentor da carreira do Alec, ajudando ele não só na composição das letras, como também dando dicas e tudo mais. E agora nesse momento atual que a gente tá, o Alec tá na preparação do primeiro álbum de estúdio dele que se chama These Two Windows, vai ser lançado agora em maio de 2020 e ele já lançou algumas músicas para esse álbum, entre elas Mind is a Prison, que é uma música que ele fala sobre ansiedade, Jesus in LA, que ele fala sobre chegar em Los Angeles e realmente ver que você não vai achar um salvador da pátria lá, que na verdade tem muita gente ruim e você pode se perder dentro dessa cidade. E The Book of You and I, que é uma das músicas favoritas do Alec, porque nela ele conta a história de um namoro que ele teve com uma garota que acabou, e assim como a história de um livro tem começo, meio e fim. Essa história do Alec, e o que eu gosto muito da carreira dele, é o que eu falei lá no começo do vídeo. Ele consegue pegar histórias que poderiam ser contadas de uma maneira muito literal e poderiam ficar truncadas numa música, mas ele transforma isso numa poesia. E o foco é realmente a história. E a mensagem que fica dessa história do Alec é realmente pra você não desistir. Porque, cara, ele foi demitido de uma gravadora, ele poderia muito bem ter voltado pra casa dos pais, enfim, ter desistido de tudo, mas ele continuou, ele persistiu e o mais importante, ele apostou no conceito de artista dele. Ele queria focar na letra, na poesia, e isso deu muito certo. Eu não duvido que daqui a pouco a gente vai ver ele escrevendo até pra outros artistas. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre o Alec Benjamin, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e contar pra gente se você tem alguma outra dica de artista pra eu comentar aqui nesse quadro, que vocês sabem que eu adoro conhecer gente nova. Muito obrigado, beijos. Ai, já chega.